Olá, boa noite, a paz do Senhor. Boa noite, Kátia, Elizabeth, irmã Antônia. Tudo bem? Tudo bom, Kátia? Gente, a Kátia é grande advogada, é uma bênção. Tudo bom, Mari? Roberta, tudo bom, Robertinha? Prazer estar com você. Karine, muita honra, Karine. Tudo bom, João? Dona Iracema, paz, tudo bem? Irmã Helena, Martinha, tudo bom, Martinha? Martinha está em Portugal. Ivoneide, Helena, Fabrício, tudo bem, Fabrício? Doutor Elísio Maranhão, está em Poranga, com certeza trabalhando, né, Elísio? Elizabeth. Vevé, tudo bom, Vevé? Saudade, paz. Andréia, grande abraço, Andréia. Irmã Ângela, abraço por Rosier, abraço para os garotos. Leandro, tudo bom, Leandro? Paz. Repegar, querida. Aneci, tudo bem, Aneci? Regininha. Loreta, quanta honra, Loreta, você por aqui, que bênção, privilégio ter você aqui com a gente. Boa noite a todos, paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para uma terça-feira de palavra, de oração. Fernandinha, tudo bem, Fernanda? Espero que o Fernando esteja bem recuperado, a cirurgia, coisa boa. Que prazer, gente. Mais um momento de live, de oração, palavra, né? E hoje nós vamos dar continuidade ao tema, o caminho do crescimento espiritual. Bem-vindo, João Brito, Andréa, Clara, meu amigo Breno. Que bom. Nilva, seja bem-vinda. Tudo bom, Clara? Como é que vai? Então, nós vamos dar continuidade ao tema, o caminho do crescimento espiritual, tá certo? E a minha pergunta para você hoje continua, quem aqui, na verdade deixa eu melhorar a minha pergunta hoje, tá? A partir de hoje eu vou perguntar assim, aí eu quero que você me responda, tá bom? Então você vai responder para mim. Quem aqui sente que tem crescido espiritualmente nesses dias? Alguém aqui? Fernando, um abraço aí no meu amigo, viu? Raquelzinha, abraço no Bubu, o Henrique tem um apelido de Bubu, abraço da Estazinha também, beijo, Lilian. Quem aqui sente que tem crescido espiritualmente? Você sente isso? Isso tem acontecido com você? Eu queria que você desse esse feedback aí, porque de repente a gente fala e às vezes parece, né, que eu acho que isso acontece com todo mundo que muitas vezes está diante de uma câmera, né? E não tem a noção de onde aquilo que ele está falando, né, está chegando e no que está produzindo de verdade, não é? Então hoje a minha pergunta para você é, você acha que você tem crescido espiritualmente? A gente tem influenciado, tem sido bom? O que é que você tem a me dizer? Algum testemunho? Alguém tem alguma coisa para falar? Né? Espero que esteja tudo bem com você. Para desse tema de o caminho do crescimento espiritual, a gente tem falado muito das disciplinas espirituais, né? Um abraço para você, Ciel, Ruth, Adele, todos estão entrando aí. Um abraço grande. Olha só, então a gente tem falado, né, das disciplinas. Vou repetir de novo, né? Abraço meu amigo Igor, grande abraço, Igor. Espero que tenha sido interessante para você. A gente tem falado sobre as disciplinas espirituais e a gente falou na semana das disciplinas interiores, depois nós falamos das disciplinas exteriores, né? Quem lembra quais são as disciplinas interiores? Vamos lá, oração, meditação, jejum, né? Estudo. As disciplinas exteriores, né? A gente começou falando aqui de uma maneira muito interessante, né? Sobre solitude, né? A gente falou também a questão da simplicidade, né? Estava tentando aqui lembrar da palavra simplicidade, né? Simplicidade, não é? A solitude, você desejar estar só. A gente falou também sobre a questão
da submissão, não é? E a gente falou também sobre a questão do serviço, por nossas 4 disciplinas exteriores, né? Grande abraço, meu amigo Evaldo, boa noite, Evaldo, está lá em Teresina. E aí nessa semana nós estamos tratando das disciplinas comunitárias. É interessante, você já tinha ouvido falar sobre isso? As disciplinas comunitárias. E ontem nós falamos de uma disciplina que eu acredito que é pouco conhecida, mas é muito pouco conhecida mesmo, né? De um modo geral, sem querer ser leviano. A gente falou aqui sobre a questão a disciplina da confissão, não é? E hoje, né, eu não sei se vocês ganharam tudo que a gente conseguiu, tudo que a gente tentou falar ontem, né? Porque é muito conteúdo também para a gente sintetizar numa live só, né, de mais ou menos 50 minutos, tá? Mas a questão da confissão, né, da disciplina da confissão, gente, é pancada, assim, é sensacional esse conteúdo, esse conhecimento e a maneira como Deus deseja nos usar, não é? Por isso o nome é disciplina comunitária, nesse processo de confissão. Você entende isso? Nós temos o poder de perdoar, nós temos não só um poder de perdoar quem nos ofendeu, mas de perdoar as pessoas, que muitas vezes vêm até nós em busca de uma confissão. E hoje, de uma maneira muito especial, e aí eu vou já te avisando que talvez não dê para terminar o tema de hoje, de tão abrangente que é, de tão poderoso que é, tá certo? Talvez se eu não terminar hoje, esse tema eu termino amanhã. Hoje eu vou falar sobre mais uma disciplina comunitária. Então preste atenção, nós estamos falando do crescimento, o caminho do crescimento espiritual, estamos estudando as disciplinas espirituais, estamos estudando as disciplinas comunitárias e hoje eu preciso falar para você da disciplina da adoração. Até uma pessoa tinha me perguntado, pastor Pedro, a adoração é uma das disciplinas espirituais? Sim, a adoração é uma disciplina espiritual comunitária e ela é maravilhosa. Amém, queridos? Eu queria chamar a sua atenção para você hoje estar comigo. Se você puder abrir sua Bíblia, se você puder nos acompanhar, fazer as suas anotações, quem sabe, né? Um dia, né, Leudo? Lá na frente vai ser você que vai estar levando essa palavra a outras pessoas, não é? Eu desejo que isso um dia se torne realidade. Vocês levem, não é, esses estudos, porque acaba sendo um pequeno discipulado que a gente está fazendo aqui, não é? Hoje nós vamos falar sobre, então, a disciplina da adoração e, para tanto, vamos utilizar alguns textos muito conhecidos e básicos, mas que precisam ser também melhor explicados, que estão na Palavra de Deus. Então, abra sua Bíblia em João 4, 2 versículos, 23 e 24. João, capítulo 4, me ajude aí, Leandro. João capítulo 4, 23 e 24, a palavra do Senhor diz assim: mas vem a hora e já chegou, diga-se comigo, já chegou, exatamente isso, né? As externas, simplicidade, solitude, serviço, submissão, muito bom. Então vamos lá, João 4, 23, mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Amém, queridos? Ele diz assim, Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Diga amém. Você está comigo? Amém? Você pode colocar o dedo nesse coraçãozinho aí só para me saber que você está comigo? Coisa boa, glória a Deus. Então, vamos lá. Olha só, você conhece o contexto aqui, né, de Jesus, né, no seu momento que ele passa por Samaria. Samaria era uma cidade, uma cidade extremamente antiga, uma região antiga de Israel, e ela existe até hoje. Só que há um problema com relação a Samaria. Em Samaria se se propaga, se vive, se cultua um judaísmo misturado, poluído. E os judeus naquela época, na época de Jesus, olha só, eles tinham uma rixa tão grande com Samaria
que eles nem sequer passavam por dentro de Samaria. Eu entendo Jesus um dia, não é? Ele entrando ali, não sei se vocês vão ter essa mesma visão espiritual, esse mesmo entendimento espiritual, mas olha só, não é? Jesus ele entra em Samaria, e ele entra em Samaria com passos poderosos do Filho de Deus, Messias, não é? Aquele que veio para trazer salvação, para trazer libertação, para fazer uma obra linda. Abraço para todos que estão entrando, Bocilaí, Irmã Maria, que bom, Karim Trajano, Adele, gente, que bom que vocês estão aqui comigo, muito feliz por isso. Então, Jesus ele entra em Samaria. Eu acredito que há muito tempo Samaria era poluída. Samaria, gente, um local, vamos colocar assim do ponto de vista espiritual, povoado por demônios, por causa da obra de idolatria, por causa da obra terrível que era feita ali. Um judaísmo que ele era misto, um judaísmo cheio de culto a outros deuses, cheio de culto a outras entidades, a outras coisas, que na verdade trazia para o povo judeu uma certa repulsão. Sim, e Jesus entra ali. Então eu imagino Jesus entrando em Samaria, e à medida que Jesus ele vai entrando naquela terra habitada por demônios, eu imagino os demônios enlouquecidos, furiosos. O que é que ele está fazendo aqui? Por que ele entrou aqui? O que é que ele veio fazer? E é uma confusão. E na hora que Jesus começa a falar com aquela mulher, e começa a falar, não é, daquilo que ele teria para dar, do propósito dele de dar água, não é, que quem bebe não teria mais sede, um alimento que quem comesse não teria mais fome, não é? E começa a falar da vida daquela mulher e a promover ali já uma inquietação e salvação. Eu entendo que houve um grande alvoroço espiritual naquela cidade. Você entende isso? Imagine a quantidade de anjos ao lado do Senhor Jesus, dos discípulos, não é? Ali em combate já direto com todas as entidades espirituais malignas que durante séculos dominaram a região de Samaria. E aí Jesus, no meio de tudo aquilo, em resposta à mulher, não é? Aquela mulher lá de Samaria, essa famosa mulher samaritana, não é? Que quando ela diz: eu vejo que tu és profeta, nossos pais adoravam neste monte, vós entretanto dizeis que é em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus lhe disse: mulher, podes crer, minha hora vem, quando neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós o adorais, vós adorais o que não conheceis. A queixa de Jesus era essa: vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Ele estava falando dele mesmo, Messias. E vem a hora que já chegou em que os verdadeiros adoradores, né? Quem são os verdadeiros adoradores que estão aqui comigo? Os verdadeiros adoradores de Jesus estão aqui comigo. Você pode levantar sua mão aí? Amém? Os verdadeiros adoradores, olha só, adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes os que o Pai procura para seus adoradores. Existe então, olha só, uma atitude de adoração que é esperada, que é aguardada, que é buscada, que é procurada por Deus em nós, em mim e em você. Sim, e é muito interessante que você desde já, e hoje eu vou mexer um pouquinho com você, porque a gente está falando de adoração, então eu vou mexer um pouquinho com você, tá certo? Eu quero que você diga para mim a quem você adora. Eu já tenho uma pergunta muito séria para lhe fazer: a quem você adora? E hoje, com muito cuidado, eu quero que você aprenda a se manifestar de uma maneira interessante. Cuidado, porque você não pode nem sequer dizer: ah, eu adoro chocolate, eu adoro Coca-Cola, eu adoro... Não, querido, isso aí não, a gente gosta. Adorar não. Então você vai ter que ter muito cuidado, não é, a dizer e a pontuar hoje a quem você adora. Por quê? Porque biblicamente falando, de acordo com Jesus, foi ele, Jesus, que falou, não é? Ele diz o Pai, não é? Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Quem são? Aqueles que o adoram em espírito e em verdade, os verdadeiros adoradores. Então há uma necessidade de nós manifestarmos a quem nós adoramos. E se você, olha só, nunca se viu numa qualidade, ou talvez você nunca precisou se identificar na qualidade de adorador, está na hora, entendeu? Está na hora de você dizer assim: sou eu.
sou eu que o Pai procura, então eu estou aqui, sou eu que o adoro em espírito e em verdade. Eu adoro a Deus. Você tem que dizer isso. Eu adoro a Deus. E William Temple, um grande homem de Deus, ele escreveu uma vez: adorar é vivificar a consciência com a santidade de Deus, purificar a imaginação com a beleza de Deus, suprir a mente com a verdade de Deus, abrir o coração ao amor de Deus, consagrar a vontade ao propósito de Deus. Eu achei isso fantástico. Então, adorar é experimentar uma realidade nova. Adorar é experimentar a realidade de Deus e tocar a vida. É conhecer, sentir, experimentar o Cristo ressurreto em meio ao ajuntamento da comunidade. É irromper na Shekinah de Deus, Shekinah, a presença de Deus, né? Ou melhor ainda, ser invadido por essa Shekinah de Deus. Essa adoração que a gente fala é algo que é totalmente espiritual. Uma vez uma pessoa veio me perguntar: pastor, na verdade ela veio me perguntar assim, professor, que eu era professor dela, professor, por que vocês, quando cantam aquelas músicas na igreja, vocês cantam com tanta alegria, com tanta força? E eu expliquei para minha aluna naquele dia: olha só, tem duas maneiras de você vivenciar, por exemplo, uma música, não é? Com todo respeito às pessoas que estão aqui e que gostam de escutar as músicas, eu respeito. Mas tem duas maneiras de você vivenciar uma música. Você pode cantar uma música que ela começa aqui e termina aqui também, mas você pode também cantar uma música que ela produz efeitos eternos. E ela perguntou para mim: que história é essa, professor? Quando é que eu canto uma música que produza efeitos eternos? Quando você adora. Exatamente, quando nós adoramos, né? Através do louvor, nós estamos cantando uma música que ela tem consequências eternas. Eu quero cantar uma música ali do fulano de tal, é um cantor famoso tal, beleza. É uma música que ela tem a sua importância, que ela tem até a sua beleza, que ela tem a sua poesia, mas ela começa aqui e termina aqui também. Mas existem certas canções que, se você cantar, você está invadindo a eternidade. Você entende isso? Amém? Olha só, assim como existe a adoração, existe o contrário da adoração também. Em Isaías 29:12, na verdade, Isaías 29:13, está escrito assim: o Senhor disse: visto que esse povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. Sim, tem pessoas que podem até se aproximar de Deus com uma certa intenção, mas não são adoradores de Deus. Tem muitas pessoas que estão, muitas vezes, revestidas ou vestidas de uma certa aparência de religiosidade, mas com a sua boca e com seus lábios dizendo que honra a Deus, mas o seu coração está longe dele. Essas pessoas, elas podem viver uma vida de aparente religião, mas elas não são adoradores de Deus. E Deus procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então existe uma adoração que ela não é verdadeira? Sim, existe uma adoração que ela não é verdadeira. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Daí a questão da disciplina. Eu agora vou caminhar um pouquinho mais no tocante a essa tremenda disciplina espiritual que é a adoração. Muitas vezes você vivencia, muitas vezes você está na igreja cantando, adorando, em casa, no seu momento de oração, mas talvez muita gente não entenda os fundamentos dessa adoração. E hoje, se por acaso eu não concluir, na semana que vem, melhor, amanhã, eu concluo esse tema, tá bom? Deus procura adoradores. Jesus foi quem declarou:
É Deus quem procura, é Deus quem atrai e é Deus quem convence. Você preste bem atenção que é Deus que faz. A adoração é a reação humana a uma iniciativa de Deus. Então, vamos aqui de novo, preste bem atenção. Você vai ter que guardar isso no seu coração. Eu quero até que você escreva. Quem entendeu vai escrever aí o que eu vou falar aqui agora de novo. A adoração é a reação humana a uma iniciativa de Deus. Sim, porque é primeiro Deus quem nos movimenta, é primeiro Deus quem faz a obra e nós reagimos com adoração. Você entende isso? Sim? Em Gênesis, Deus anda pelo jardim do Éden à procura de Adão e Eva. Na crucificação, Jesus atraiu homens e mulheres a si mesmo, de acordo com João 12:32, que eu vou ler aqui com vocês. João 12:32 está escrito assim, olha só que coisa forte. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Sim, a adoração é a reação humana, exatamente, olha só, a ação de Deus. Amém? A iniciativa de Deus. E a adoração é a nossa reação, então, à oferta de amor que se origina no coração do Pai. Deus amou o homem de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3:16. Se esse texto, que é tão importante para a gente, olha só, mostra então que é a iniciativa do Pai. Foi Deus que nos quis, foi o Senhor que nos desejou. A adoração é a nossa reação a essa oferta de amor do Pai. Você entende isso? Amém? Ela se acende dentro de nós quando o Espírito de Deus toca o espírito humano. A adoração, ela se acende dentro de nós apenas e quando o Espírito Santo acende, toca o nosso espírito humano. É uma ação dada por Deus, gerada por Ele mesmo. O nosso trabalho é simplesmente entrar em concordância com o Espírito Santo para que cada vez mais ele gere essa chama dentro de nós, dentro do nosso próprio espírito. E eu queria falar para você que, embora muitas vezes as pessoas falem de formas e ritos de adoração, olha só, formas e ritos não produzem adoração. Formas e ritos não produzem adoração, tampouco produz a descontinuação de formas e rituais. Cantar, orar, louvar, tudo isso pode levar à adoração, mas a adoração é maior do que qualquer uma dessas coisas. Você está me entendendo? A adoração vai muito além do que a forma, vai muito além do rito, vai muito além da música, vai muito além da oração, vai muito além do próprio louvor. A adoração vai além do próprio louvor. E nosso espírito precisa estar inflamado pelo fogo do Senhor, do Espírito dele, para que a gente entre e encontre o processo de adoração. Hoje eu vou perguntar de novo para você: a quem você adora? A quem você adora? Porque preste bem atenção, se você adora a Deus e você adora apenas a Deus, não é uma decisão sua, é o próprio Senhor que está gerando isso. Você entende? Quando o Espírito Santo ele toca o espírito humano, a questão da forma ela é relegada inteiramente a um segundo plano. Quando o Espírito Santo toca o nosso coração, a forma de como nós adoramos, ela não é tão importante. Porém, eu queria que você tivesse bastante cuidado com isso. Dizer que as formas estão num segundo plano não quer dizer que elas não sejam importantes. Não, a forma é importante sim. A forma da adoração, ela é muito importante. Agora, enquanto formos seres humanos finitos, nós vamos sempre precisar das formas de adoração. Precisamos ser odres que deem corpo à nossa experiência de adoração. Contudo, a forma não deve ser confundida com a adoração. Ela só nos conduz à adoração. E eu queria que você hoje também
entendesse o motivo de a adoração ela ser uma disciplina espiritual. Pedro, por que a disciplina, por que existe a disciplina espiritual da adoração? Porque Deus permite essa adoração, você entende? Porque é Deus quem faz, porque é para Ele, porque é gerado para Ele. Se não for uma adoração, você pode simplesmente cantar uma música, você pode cantarolar uma música para alguém, fazer uma poesia, fazer uma declaração, uma homenagem a alguém, mas querido, se for para Deus, tem que ser adoração. Para Deus é adoração, e por ser adoração é disciplina, e porque é disciplina, eu queria que você dissesse algo que a gente tem repetido em quase todas essas disciplinas espirituais que nós comentamos aqui, em adoração. Você pode dizer para mim? Em Cristo há liberdade de adoração. Você pode dizer? Você pode dizer assim, eu sou livre para adorar? Quem pode dizer isso? Eu sou livre para adorar. Temos liberdade para utilizar qualquer forma que intensifique a adoração. Sim, temos liberdade. Se essa forma nos impede de ter uma experiência com Cristo vivo, então não é uma boa forma. Qualquer coisa que não lhe dê, não intensifique essa adoração a Cristo, muito pelo contrário, lhe impeça de ter essa experiência com Deus vivo, então não é a melhor forma. Diga assim, eu sou livre para adorar. Você pode dizer? Agora, se você puder, diga assim, eu sou livre para adorar a Cristo. Eu sou um adorador de Cristo. Eu sou um adorador de Jesus. E eu queria que você entendesse que na vida cristã, nós somos chamados a termos esse diferencial. Porque nós somos adoradores de Deus. Pedro, por que você está falando dessa maneira? Porque existe o lado contrário dessa história. Existem aqueles que não adoram a Deus. Sim, existem aqueles que adoram outras coisas. Mas eu queria que você entendesse que, olha só, nós devemos buscar uma adoração livre a Deus, limpa, pura. Queridos, como o povo de Samaria se perdeu pela sua adoração mista? Como o povo de Samaria se perdeu ao longo de séculos diante de uma adoração que é vivida, só para você ter uma ideia, até hoje, uma adoração mista, ora a Deus, ora aos ídolos. E talvez você fique preocupado, Pedro, mas que história é essa? Eu não posso adorar ídolos? Não, queridos, olha só, não nos é dado o direito, a liberdade de adorarmos a ídolos. Você sabia disso? Sim. Em Êxodo, no capítulo 20, tem um texto que todos nós devemos conhecer. É quando Deus dá os 10 mandamentos. Na entrega, no relato dos 10 mandamentos, então a gente começa aqui agora a viver uma situação onde Deus ele ordena que haja uma adoração apenas a Ele. E se por acaso você não conhecer, o meu desejo é que hoje você aprenda, tá certo? Inclusive as consequências de nós não vivermos esse princípio bíblico. Êxodo capítulo 20, a partir do verso 1. Então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então, olha que coisa interessante, Deus deseja uma adoração exclusiva a Ele. Deus deseja. Pedro, mas eu não vejo problema, eu tenho ali na minha casa
algumas imagens, eu tenho ali na minha casa, e gente, hoje dá licença, mas hoje eu vou falar, tá? Eu tenho ali na minha casa, não é, alguns ídolos, tem algumas coisas que eu acho interessante, porque não é, isso tem sido uma tradição, e eu acho normal, não tem problema. Cuidado, querido. Olha só, eu prefiro obedecer a Deus e a palavra dele do que a certas tradições meramente humanas. Você entende isso? Sim? Olha só, a Bíblia é bem clara: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. Você não deve adorar a imagem de escultura de ninguém, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus. Então, alguém diz: não, mas é só um anjinho. Pois é, nem anjinho. Você entende? Nem anjinho. Pedro, até de anjinho? Pois é, até de anjinho. Ele diz: não fará imagem de escultura para ti, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra. Não sei como é que alguém pode adorar a imagem de coisa que existe embaixo da terra. Não quero entrar no detalhe, mas é terrível. Outra coisa, nem nas águas debaixo da terra. Tem gente que adora coisa do mar, tem gente que adora coisa do mar. Você e eu, nós não podemos adorar nem as coisas que tem na terra, nem nas coisas que há nos céus, nem nas coisas que há debaixo da terra. Você entende? Nem nas águas. A nossa adoração, ela é exclusiva. E Pedro, mas são pessoas, tem muita gente que faz isso. Tem, você não tem noção de quanto tem gente. Tem pessoas. Mas tem uma consequência para as pessoas que fazem isso. Olha só, o verso 5 mostra uma consequência terrível na vida das pessoas que não têm uma adoração exclusiva a Deus. A Bíblia diz: não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade, o pecado, não é, dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Sim, você já viu gente que passa, e aí não é uma situação real, de problemas espirituais que passam de geração para geração? Quem aqui já viu isso? Alguém aqui já viu isso? Pois é, eu já vi, e eu já vivi. Sim, eu já vivi. Olha só, situações de miséria, pobreza, dificuldade, enfermidades, certas mazelas que vêm passando de geração para geração. Você já viu uma pessoa, né? E com todo respeito, gente, mas eu preciso que você me entenda. Pessoas que têm uma vida, não é? Conjugal, mas que acabou, é separada. Aí você vai ver a mãe separada, você vai ver a avó separada. Você já viu uma família de alcoólatras, como ela é terrível? Você tem um rapaz que é alcoólatra, filho de alcoólatra, neto de alcoólatra. Sim, existe tudo isso. Pedro, por quê? Porque são situações onde Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que lhe aborrecem. Queridos, eu venho de uma família pobre. A família do meu pai era pobre, mas o meu avô era paupérrima e a do pai dele pior ainda. Sim, eu venho de uma família, não é, por parte de mãe, que tinha suas enfermidades. Sim, os meus tios tinham a mesma enfermidade que o avô, que o bisavô tinham também. A coisa vem passando de geração em geração. Não, mas isso tudo é normal, não tem problema nenhum. Ei, não tem problema, vamos ver a nossa cultura, a nossa tradição. Ei, pula fora disso, não dá para mim não. Olha só, no dia que eu entreguei a minha vida para Jesus, no dia que eu decidi adorar somente a Ele, essa maldição familiar, ela foi quebrada. E o que eu passei a viver foi uma bênção que transporta-se de geração em geração, que é o verso 6. Ele diz: e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. A partir de mim foi quebrado, a partir de mim para as minhas filhas, para os meus netos, para os meus bisnetos, é tudo diferente, tem que ser bênção. Você entende? Tem que ter bênção. Essas mazelas não vão se repetir. Essas maldições, elas não vão se repetir a partir de nós, porque sou adorador de Deus, sou adorador do Senhor Jesus Cristo e só, meu irmão. Quem pode dizer amém? Quem pode dizer assim: pastor, a partir de mim também só vai ter bênção? Você pode dizer isso? A partir de mim
até as gerações futuras também só acontecerá bênção. Você pode dizer? Tem gente que não entende nada. Ei, tem gente que não entende nada e se diz cristão. E está ali, geração após geração, repetindo as mesmas tragédias, as mesmas desgraças. E muita gente não quer nem receber trato. Uma vez eu atendi um senhor, olha só, e foi muito difícil esse atendimento nesse dia, e eu nunca esqueci, queridos. Ele veio conversar comigo, porque ele estava muito preocupado com o filho dele, usuário de drogas. E ele queria salvar o filho dele, queria fazer alguma coisa pelo filho dele, e foi conversar comigo, pastor, né? Já tinha levado para muitas coisas, não tinha resolvido nada, foi levar para mim, pastor. E eu conversei com ele. E eu não pude deixar de perceber nele, não é? a maneira dele se portar, a maneira dele falar. E ele veio dizer: olha, pastor Pedro, eu estou aqui conversando com o senhor, mas meu filho está trancado no meu carro lá fora, e ele está destruindo meu carro por dentro, enquanto eu estou aqui conversando com o senhor. E aí eu comecei a conversar com ele, perguntei para ele: me diga uma coisa, o senhor bebe? Gente, quando eu fiz essa pergunta para ele, o senhor bebe? Ele parece que disparou um gatilho nele. E esse homem, ele se exaltou e começou a contar a maneira como ele bebia. Eu bebo desde criança que eu tomo a minha cachaçinha, o meu esquisinho, minha cervejinha. E ele começou a se exaltar falando da história de bebedeira dele, contando o testemunho da vida dele. E eu deixei ele se empolgar todo. E depois que ele contou a narrativa dele, de anos de bebedeira, eu disse para ele, perguntei assim: diga uma coisa, como é que o senhor quer que o seu filho seja liberto do uso das drogas, se o senhor está aprisionado no seu vício? Gente, esse cara mudou a história dele, mudou a vida dele, mudou a cara dele, ele se transformou. E eu li esse texto para ele, que eu li para vocês, eu li para ele também. Mudou a história da família dele, essa perguntinha, mudou a história da família dele, você entende? Muitas pessoas só reproduzem e elas não entendem que quando elas vivenciam um tipo de adoração ilegítima, uma adoração ilegal, que desagrada tanto a Deus, as consequências vêm de geração em geração. A minha pergunta para você continua: a quem você adora? Você pode dizer para mim a quem você adora? Porque se você adora a Deus, o versículo 6, você vai ter que se apegar nesse versículo como sendo uma das maiores promessas de Deus para você. Você entende? Faço misericórdia até 1000 gerações. A maldição é só a terceira e quarta, né? A maldição é só a terceira e quarta geração. Mas a bênção de Deus é até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos, os adoradores de Deus. Você entende? Então diga assim: eu adoro a Deus. Diga assim: eu adoro somente a Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Olha só. Diga assim: eu sou livre para adorar a Deus. Eu sou livre para adorar a Deus. Amém? Jesus, ele responde de uma vez por todas a pergunta: a quem devemos orar? Ele diz: adore o Senhor, o seu Deus, e somente a ele preste culto. Mateus 4,10. Jesus fala dessa maneira: adore somente ao Senhor e a Ele preste culto. Vamos lá comigo? Mateus 4,10, só para a gente ficar inteirado desse texto maravilhoso. Olha só, Mateus 4,10. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Essa conversa foi entre Jesus e o próprio Satanás. Sim, Satanás queria a adoração de... Olha que arrogância. Satanás disse para Jesus: se você se prostrar diante de mim e me adorares,
tudo isso eu darei a você. Olha que arrogância, olha que pretensão de um diabo imundo, sujo, decadente e podre e miserável. Ele queria que Jesus, o Rei, o Senhor, o Filho de Deus, o Criador de todas as coisas, com o Pai e com o Espírito Santo, simplesmente, não é, ali porque estava em forma humana, adorasse a Ele, não é, de joelhos. Já pensou? Que arrogância, que prepotência. A resposta de Jesus foi para Satanás, mas é para nós também. Jesus diz: retira-te, Satanás. Porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele darás culto. Sim, a nossa adoração, ela tem um objetivo. O nosso objetivo é Deus, é alcançarmos o coração de Deus. Jesus deixou evidente a sua aversão a qualquer tipo de idolatria, ao incluir um mandamento incisivo: não terás outros deuses além de mim. Amém? A idolatria, queridos, ela não consiste apenas em curvar-se diante de objetos de adoração visíveis. Não. Olha só, A. W. Tozer, ele declara: a essência da idolatria é abrigar pensamentos a respeito de Deus que sejam indignos dele. Sim, eu queria que você guardasse isso. Olha só, a essência da idolatria é abrigar pensamentos a respeito de Deus que sejam indignos dele. Tudo aquilo que for indigno de Deus, que existe na sua vida, é uma idolatria. Porque tem pessoas que não idolatram imagem de escultura, mas idolatram um carro, uma casa, um casamento, um marido, uma esposa. Tem gente que idolatra filho. Sim, e a essência da idolatria é abrigar pensamentos a respeito de Deus que sejam indignos dele. Tudo aquilo que foi indigno de Deus, olha só, acaba sendo idolatria. Pensar corretamente a respeito de Deus é, por sua vez, tirar tudo do lugar. A gente coloca a Deus. Sobre essa adoração a Deus que é devida da nossa parte, entenda: adoração é enxergar quem o Senhor é e nos conduz à confissão. Adorar é entender, é enxergar quem o Senhor é, e isto nos conduz a uma confissão. Houve isso em Isaías, no capítulo 6. No capítulo 6, quando Deus chama Isaías, não é, para cumprir o ministério dele, o chamado dele, a Bíblia diz assim, Isaías 6, do 1 em diante: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava. Isso é adoração. Clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então, Isaías falando, então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Queridos, prestem atenção, sempre que nós entramos em adoração, nós entramos também em confissão. Sim, aquela disciplina que a gente estudou ontem. A adoração nos leva à confissão. Isaías confessou: ai de mim, quem sou eu? Um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios também. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor. A Bíblia continua dizendo: então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão a brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado está o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor, que me dizia: a quem enviarei? Quem há de por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele disse: vai e diz a este povo: ouvi, ouvi, não atendeis. Vede, vejo, mas não percebeis. É sim. Olha só, não só diante da adoração existe uma confissão, mas também na adoração existe cura, existe transformação de vida,
existe limpeza, existe pureza. Sim, é dada a nossa verdadeira identidade. Tem uma coisa que você precisa saber: a sua verdadeira identidade em Deus está totalmente relacionada à sua adoração. Porque quando você carrega a identidade de adorador, olha só, é interessante isso, né? A sua verdadeira identidade, ela é mostrada. Adoração é entender a graça de Deus e é entender também a nossa própria culpa. Adoramos o Senhor não somente por causa de quem Ele é, mas também por causa do que Ele tem feito e com gratidão. Sim, olha só, existe uma prioridade na adoração. Há uma prioridade na adoração. Marcos 12:30 fala dessa maneira. Marcos 12:30. Anote aí para mim. Existe prioridade na adoração. Pedro, você está querendo dizer o quê? Olha só, queridos, Marcos 12:30 fala da questão do grande mandamento, né? Alguém pergunta para Jesus: qual é o principal de todos os mandamentos? Aí o versículo 29 diz: respondeu Jesus, o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. Então, Pedro, por que eu adoro? Porque é mandamento você adorar a Deus. Sim, você adora a Deus como? De todo o coração, de toda a tua alma e com todo o teu entendimento e ainda com toda a tua força. Isso é prioridade. Depois é que vem a questão de amar o próximo como a si mesmo. Então existe uma prioridade na adoração. A prioridade divina é a adoração em primeiro lugar. O serviço está em segundo lugar. Você entende isso? Primeira obrigação é a adoração. Depois é que é o serviço. Você entende? É por isso que nós seguimos um lema enquanto igreja: amar a Deus e servir ao próximo. Primeiro é a Deus, o nosso amor primeiro a Deus, a nossa adoração é a Deus, e a partir daí é que vem as outras coisas. O serviço, sim, o serviço é muito importante, mas o serviço brota da adoração. Pedro, quem é que serve a Deus? Quem é que serve a Deus é quem adora a Deus. Quem adora a Deus, serve a Deus. E toda vez que alguém substitui a adoração pelo serviço, nasce a idolatria. Você entende? Todas as vezes que alguém substitui a adoração pelo serviço, aí vem justamente a idolatria. E eu queria hoje, encerrar, não vai dar para concluir realmente aquilo que eu esperava. Gente, é muita coisa para se falar. Amanhã eu concluo sobre adoração, mas eu queria somente encerrar com o Salmo 100. O Salmo 100 é um dos meus favoritos da Bíblia. A palavra do Senhor diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Então você entende, né? Primeiro é o Senhor e depois é o serviço. Então, celebrai com júbilo ao Senhor, adore a Deus, celebrando todas as terras. Aí depois, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo, o rebanho do seu pastoreio. Entrai pelas portas com ações de graça e nos seus átrios com hinos de louvor, rendei-lhe graças, bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração é a sua fidelidade. Diga amém. Amém. Glória a Deus. Diga assim: as gerações que vierem após mim receberão as bênçãos do Senhor. Você pode dizer isso? Amém? As gerações que vierem após mim receberão as bênçãos do Senhor, por causa do nosso compromisso de adoração ao Senhor. Que Deus te capacite em adoração, que você seja levantado para ser verdadeiro adorador de Deus aqui na terra, e as gerações que vierem após você, todas as outras gerações que vierem após você, elas serão abençoadas em Deus, elas serão benditas no Senhor. Amém? Aleluia.
Deus te abençoe, queridos. Eu quero perguntar, quem são os adoradores de Deus que nós temos aqui? Quem são os adoradores do Senhor que estão aqui conosco? Amém? Olha só, você pode fechar seus olhos aí um instante. E onde você está, você fazer um momentinho, você pode fazer aí 1 minuto de adoração ao Senhor. Você pode adorar a Deus aí no seu lugar, porque adoração a gente não precisa de música, adoração você não precisa de muita gente, embora todas as vezes nós estejamos em adoração, né? Essa adoração ela contagia quem está do nosso lado, por isso que é uma disciplina comunitária. Eu quero que você entenda assim, olha só, entre em adoração e agora só você. Entre agora em adoração a Deus, diga o quanto Ele deve ser louvado, exaltado e glorificado pela bondade dEle, porque Ele é fiel na sua vida, porque Ele tem te sustentado, porque Ele tem feito uma obra linda na sua vida. Você pode simplesmente adorar a Deus aí no seu lugar. Aleluia. Você pode dizer aleluia, você pode dizer glória a Deus. Quem pode dizer Deus é bom, Deus é fiel? Quem pode exaltar? Olha só, posso fazer um pedido? Eu amo como você coloca as mãozinhas levantadas para mim, mas agora eu quero que você diga, eu quero que você lance palavras de adoração, eu quero que você escreva glória a Deus, eu quero que você escreva aleluia, eu quero que você escreva gratidão ao Senhor, exaltado seja o Senhor, bendito seja o Senhor Deus sobre toda a terra, bendito seja o Senhor, glorificado seja o Senhor, exaltado seja o Senhor, amém. Aleluia, Pai, eu quero te exaltar, te glorificar, Tu és bom, a Tua fidelidade ela dura para sempre, a Tua fidelidade ela dura de geração em geração, Pai, por causa da nossa aliança com o Senhor, por causa da Tua bondade, por causa da Tua misericórdia, Pai, muito obrigado. Muito obrigado pelas coisas que o Senhor já tem feito, muito obrigado pelas coisas maravilhosas que o Senhor ainda irá fazer. Pai, nós queremos te glorificar e te exaltar. Eu te peço, Pai, que haja muito crescimento espiritual na vida de todas as pessoas que estão aqui conosco hoje, Pai. As pessoas estão nos acompanhando nesses dias. Eu desejo muito crescimento espiritual, muitas bênçãos, ó Pai, muitas maravilhas na vida dos teus filhos, ó Pai. Que o Senhor seja sempre exaltado e glorificado através da vida de cada um que está aqui. Oh Deus, Tu és o nosso alvo de adoração, Tu és o nosso único objetivo de adoração. Somente a Ti nós adoramos, somente na Tua presença nos prostramos, somente na Tua presença, ó Pai, nós nos ajoelhamos, somente diante de Ti nós nos curvamos, ó Pai. Nunca, Pai, em diante de qualquer outra coisa, Pai, que não seja o Senhor, para a glória do Teu nome, Pai. Esse clima de adoração, Pai, eu venho interceder pela vida da Maria Tainara, da Alzeneide, do Iago, do Raimundo Giovan, do Alan, da Jaqueline, do Luiz Henrique, do Benício, do Antônio Vinícius, da Maria Holanda, da Carol Furtado, do Arthur Wagner, da Rebeca, do Dr. Newton, da Magda, do pastor Ivonildo, do Glauber, do Glauco, do Breno e da Verusca, Pai. Te peço também pela Carinho, pelo Cajado, pela Carol, pelo Irapuã. Eu te peço, Pai, pelo meu amigo, Pai, Alberoni. Eu te peço, Pai, pela vida do Fred, Pai. Meu Deus, seus filhos, suas famílias, Pai, em nome de Jesus, abençoa a vida do Carlos Roberto, do Marcos Stan. Eu te peço pela vida da Roberta Ronce, da Isineida, do Jarbas Oriz, da Geise, do Fábio, do Alex, da Aline, do Valdeci. Meu Deus, Pai, do José Conrado, do Isaac, do Davizinho, da Luiziane, da Renata Holanda, do Alfredo, do Antônio, do Simão Abidon, da Thaís Bruno, da Jovelina, do Jovino, do Cláudio, da Maria Débora, do Antônio Madeiro, do Marcos Cadelha, da Valência. Eu te peço pela vida da Thaís Germano, do Jonatas e da Roberta, da Chaguinho, do Altenor. Te peço de uma maneira muito especial pela vida da Cláudia, do Tom Arruda, do Eimar e da Niraíse. Senhor, lembra-te da Janoca e do Valdir. Lembra-te, ó Pai, do Gabriel Aquino, da Maria Rita, da Astrid, da Dona Francisca, minha querida irmã. Te peço pela vida da Maria Teixeira, te peço pela vida do Anselmo, Pai, dá um coração novo para ele, ó Pai, trabalha no coração do Anselmo, Senhor, cura de todo mal. Tira todo o câncer da vida da Sandra, abençoa a vida da Helena, a Dona Irismar, Fabiana Araújo. Eu te peço que o Senhor abra as portas, ó Pai, que o Evaldo precisa para a sua aposentadoria. Te peço pela vida da Neuma, do Rodrigo Medeiros, te peço pela vida da Raquel Norões, do Adenilton, Pai, do Francisco Dimas, que o Senhor tire todo o câncer da vida dele. Eu te peço que o Senhor cure o Igor, Pai, e outros mais do Covid, dessa enfermidade tão maligna. Te peço pela vida do Anselmo, Pai, meu Deus, que o Senhor, meu Deus, dê vida abundante para a Selma, a Ana Beatriz, a Yolanda Pereira e a Carla France, Pai, que está com Covid. Meu Deus, livra teu povo de todo o mal, Senhor, para a tua glória. Abençoa todo o corpo de médicos, ó Pai, de profissionais de saúde, que haja força, que haja uma liberalidade de bênção, ó Pai, na vida dos teus filhos. Eu te peço, ó Pai, pelo presidente Bolsonaro, pelo governador Camilo Santana,
pelo prefeito Roberto Cláudio, Pai, e todos os outros prefeitos, ó Pai, dos municípios do estado de Ceará, que o Senhor lhes dê força e prudência para que possam cumprir, ó Pai, com exatidão o mandato que lhes foi outorgado para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Eu te peço que o Senhor levante adoradores, Pai, levante adoradores na Tua igreja, ó Pai, levante adoradores nesses tempos tão críticos, ó Pai, levante os seus adoradores, aqueles que hão te adorar em espírito e em verdade, em nome de Jesus Cristo, para a sua glória, amém. Pode me dizer amém? Aleluia. Eita, gente, eu senti uma unção aqui tão poderosa, tão gostosa, você não tem noção como é bom a gente falar dessa maneira, né? Queridos, hoje realmente não deu para concluir. Amanhã vai ser, né, a disciplina da adoração, parte 2. Eu espero que você não perca. Olha, por favor, quem está aqui hoje, por favor, não perca amanhã, porque amanhã tem muita coisa para a gente falar, tem muitos valores e princípios para a gente pontuar aqui, tá bom? Deus te abençoe, um grande abraço, beijo no coração, tá bom? Fica atento aos cultos da NC, os cultos online da igreja, fica atento aos seus grupos de crescimento também, não perca as suas reuniões, valorize, que é muito importante. Dia 12, Deus quiser, dia 12 de julho, a gente está voltando com os nossos cultos presenciais, tá bom? Grande abraço para você e até lá. Tchau, tchau.